estar com a gente. Ele que é otorrinolaringologista. Muito bom dia, doutor Jamal, que saudade! Oi, Kátia. Oi, Danilo. Tudo bem com vocês? Como é que Muito vocês bem, e você, estão? Bom Jamal? dia. Agora, Bom menino, eu vou dia, é te um falar. prazer, é muito bom estar com vocês aqui, viu? A gente que agradece. Agora a gente está passando uma época do ano. O Rodrigo Ricó também está com a gente aqui. Uma época do ano com uma secura do ar tão grande. Ó, aqui em casa a gente tem agora esse terrário que tem aquário embaixo. Então a gente conseguiu fazer a casa ficar um pouco mais úmida, mas mesmo assim, a umidade do ar está muito abaixo do que seria o esperado para a gente ter uma vida saudável. O que a gente percebe de consequência para a saúde com essa umidade tão baixa, doutor Jamal? Pois é, Kátia, olha que interessante que você falou. A umidade, ela tá abaixo do esperado para o corpo humano. O corpo Uhum. precisa de mais. Por outro lado, todo ano tem clima seco, gente. Isso é Todo verdade. ano é a mesma coisa. Então a gente tem que aprender para este ano e para todos os anos, porque isso é uma tendência a se repetir. É assim: 70% do nosso corpo, nós somos água. Nós somos uma água ambulante. Tudo Uhum. funciona com líquido, né? Agora, sabe, Kátia, uma noção que muitas pessoas não têm? Quando a O quê? gente respira, a gente troca a água com o meio ambiente. A Uhum. nossa respiração, ela é úmida. Então, o que acontece? Se o ar está muito seco, quando o ar entra no corpo, ele rouba a nossa umidade. E Uhum. aí tem uma tendência à desidratação. O corpo humano começa a ficar desidratado, especialmente as vias respiratórias, claro. Mas o corpo todo fica desidratado. Isso não é bom, né? Não dá, né? Agora, a gente nesse tempo de pandemia, eu acho que o senhor disse bem, a gente tem que ficar com o corpo hidratado. Só que as pessoas, muitas vezes, estando em casa, ou mesmo a gente saindo, mas agora usando máscaras, eu percebo por mim, eu tomava muita água, eu estou tomando muito menos água do que antes. A gente evita tomar água fora de casa, para não ter que tirar máscara, pôr a mão na máscara. A gente tem que ficar um pouco mais atento, acho, em relação a isso também, né? Quer dizer, conseguir diluir essa quantidade de água quando a gente estiver em casa, para continuar ainda com aqueles pelo menos 2 litros d'água por dia, né, doutor Jamal? Olha só, é verdade mesmo, viu, Kátia? As pessoas estão com receio de ficar tocando nas coisas, né? Então, até essa semana, minha secretária do consultório falou assim: doutor, tá sobrando todas as águas aqui dos pacientes. Eu tenho uma Então. aguinha lá. Ninguém quer Uhum. nem pegar a água, né? Você tem razão. A própria máscara. Então, a gente tem medo de ficar tirando. Bom, como é que resolve isso? A questão é a seguinte: em primeiro lugar, nestes momentos é necessário ter foco e atenção em tomar água. Como? Quantificando. Significa o seguinte: é necessário que a gente tome no mínimo, 1 litro de água por dia. Tem quem fala 2, 3, claro, é o ideal. Se Uhum. você Mas tomar o dois mínimo é um litros de água litro. é ótimo. Mas o mínimo para que a gente possa se sustentar corretamente é 1 litro de água. Como é que funciona 1 litro de água? O que é 1 litro de água? Quando você vai no bebedor, põe um pouquinho de água no copo ou na cozinha, você não sabe o que é 1 litro. Então, o ideal é ter uma garrafinha sua, viu, Kátia? Tem a Uhum. sua garrafinha. Claro que você tem, com certeza. Mas eu falo assim: você tem que vencer a garrafinha de manhã e vencer a garrafinha de tarde. Quer dizer, eu tenho Então que tomar você ela tem que todinha, acabar com né? essa garrafinha no período da manhã. Da hora que Uhum. você acordar, tomou seu café, até lá para o meio do seu dia útil, essa garrafinha você tem que ter tomado ela. Não tem acordo. Uma de manhã, uma de tarde. Então, quando a gente quantifica, a Fica gente fácil controlar, né? tangibiliza, a gente tem como medir.
e essa é a principal medida para a hidratação do corpo humano, que é tomar água. Agora, Kátia, eu queria só estender rapidamente Pode falar, pode para falar. falar um detalhe importante, que os Hum, idosos não têm o reflexo de sede igual às é pessoas verdade. de menos idade. Então, o Quando tem idoso sede, já já tá naturalmente não tem desidratado, né? sede. Aí é pior ainda, né? Uhum. Agora, o idoso também desidrata, já que brilhantemente o senhor tocou nesse assunto, o idoso também tem uma desidratação muito mais rápida. E muitas vezes, o idoso, por não ter o costume de tomar água, porque não sente sede, quando percebe já está desidratado. Então, essa ideia de ter a garrafinha de água com 1 litro de manhã ou uma tarde, vale para todo mundo, inclusive para eles, né? Sim, com certeza, especialmente para eles, com certeza. Então, o ideal é que a família esteja sempre lembrando, né? Olha Hum. lá, não tomou água, não tomou água. Agora, Kátia, eu sei que às vezes o idoso fica meio bravo, né? Ele É, fica às falando, vezes. não, não, chega, né? Já não Já aguento deu, né? mais você Eu sei o que falar. tem que fazer. É. Não é? Eu sei o que tem que fazer. Tá bom, gente, vamos ter paciência, vamos estar sempre insistindo, né? Agora, como saber se o nosso corpo está hidratado ou não? Olha Só aí, pela cor do gente, xixi vale a dicas. pena? O xixi é perfeito. Se tiver amarelão, e Uhum. ó, nada, não tomou água suficiente. O xixi tem que estar clarinho. Outra coisa, põe a língua para fora. Hum. Se a língua tiver sequinha, sequinha, é um mau sinal, porque isso significa que o corpo já está pior. Outra coisa, quando chega no final do dia a pessoa desidratada, é um Hum. cansaço extremo. Às vezes a pessoa fala, gente, eu não trabalhei tanto assim, por que eu tô tão cansado? Desidratado. Então tem que Olha. ter atenção, né? Agora, a gente vê que muita gente reclama nessa época do ano dos olhos, que parece que ficam secos de verdade. Então dá coceira, irritação. Seria melhor, fora a água que a gente tem que tomar, a gente também pingar um soro fisiológico, porque colírio, às vezes a gente fala em colírio e as pessoas acabam colocando algo que não seja simplesmente uma lágrima artificial, e aí a gente sabe que tem outros componentes que só é indicação médica. Se a gente pingar soro fisiológico, funciona nos olhos todos os dias? Exatamente. O adicional que a gente tem que dar para o corpo é também localizado de acordo com os tecidos. Então, primeiro, tomar água, esse é o básico, né? Isso é indiscutível. Agora, tem três Hum. outros órgãos ou sistemas que precisam de uma hidratação adicional, Uhum. além de tomar água. Então, os olhos, ó, positivo. O soro fisiológico não dura tanto tempo no olho. Uhum. Então, o ideal são os colírios de lágrima artificial. Cuidado, cuidado, porque quando você vai na farmácia, Tem tem uma um monte infinidade um ali, do né? lado do outro. Uhum. Então, não é aquele colírio para deixar o olho branco, cheio de remédio. Tem que ser só lágrima artificial. Uma coisa importante, Kátia, que a gente tem que lembrar o Brasil o tempo todo: é Hum. lei que o farmacêutico pode orientar as pessoas sobre o medicamento adequado quando ele não é tarjado, quando não tem tarja vermelha. Então, Tá. na dúvida, consulte o farmacêutico. Pergunta Sim. para ele se é lágrima ou é remédio. Então, E número aí um, ele vai te lágrima, orientar. né? Segundo, a pele. A pele não resseca demais. Nossa, Então, demais. Você resseca puxa aqui na mão, demais. você percebe, né? Então, Se você você sabe, aperta e Kátia, a minha belisca e mão fica, aqui, né? ó, Ah, ela racha tudo se eu não passar creme hidratante. Eu fecho a mão assim, aí ela fica racha, craquelada, é? né? Então, veja que somente tomar água também não conseguiu hidratar a pele. Sim. Então, nós precisamos dos olhos, hidratar a pele e as vias respiratórias, aí sim, com soro fisiológico, né? Que a gente vai Danilo, vamos. até orientar Oi. melhor, né?
Isso. Vamos pedir para o Danilo passar algumas perguntas que estão surgindo por WhatsApp. Eu estou olhando também aqui Oba! pelo YouTube. Danilo, qual a primeira que chegou aí para você? Vou reforçar primeiro aqui o número do WhatsApp para o ouvinte já Isso. anotar. Vamos lá. 11 999 048756. Tem muitas mensagens chegando aqui para o doutor Jamal. Terei que tirar as pedras nos rins em breve. Isso tudo, né, doutor? Por conta aí que a pessoa não bebe muita água, ao longo do dia. Tem também outras mensagens de áudio que a Maju vai separar aqui pra gente daqui a pouquinho. A gente fica até perdido aqui com tantas mensagens, viu, Então, viu, vai Kátia? separando aí, eu já pego contigo. Achei aqui uma aqui. O Leonardo Ferreira de Carvalho. Bom dia a todos. Por que sinusite e rinite causam dor de cabeça, doutor? É porque os seios da face são cavidades que ficam aqui do lado dos nossos olhos, né? Embaixo dos olhos, em cima dos olhos, do lado do nariz. Então, quando resseca, a secreção, o catarrinho do nariz, ele fica grosso, aí ele não sai, aí ele inflama e dá dor, né? Então, não há dúvida nenhuma que isso precisa de hidratação. Só aproveitando sobre as pedras nos rins, a pessoa que perguntou, olha, já tem que... Aí sim tem que tomar 3 litros de água por dia. Então, uma coisa é hidratar a via respiratória. A pedra no rim, ó, já é um outro capítulo, água, né? Olha, surgiu uma dúvida aqui da Juliana Pontes e de muita gente. Eu vou já pegar o da Juliana e aí todo mundo que já mandou a mesma pergunta, parecida, já tem a resposta. Minha avó diz que não gosta de água e ela não bebe de jeito nenhum. Podemos substituir por suco natural? Júlia, que boa pergunta. É isso aí. Tem que substituir adequadamente, sim. Positivo. O que importa é o líquido. O que importa é o líquido. É natural que a água, por ser um líquido neutro, digamos que a gente não enjoa de água, né? Então a gente vai tomando água. Mas pode sim, se o idoso preferir um suco, pode ser um chá quente, pode ser um chá gelado, pode ser um iogurte, pode ser tudo o que é líquido, até também frutas ricas em água, porque as frutas ricas em água também ajudam a hidratação do corpo. Agora, só para a gente atualizar também, que tem gente perguntando, e o Rô estava me lembrando aqui, tem muita gente que toma suco de fruta porque acha que é muito melhor, de fato é do que o industrializado, só que se a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, aí tem que tomar mais cuidado ainda, porque aí não deixa de ser um açúcar da fruta, mas um açúcar... Por ser uma pessoa de idade, né? Pessoa de idade com diabetes tem que ficar atento também a isso, né, doutor Jamal? Com certeza. Existem frutas com alto teor de açúcar, né? Então, isso tem que ser evitado. Tipo Por suco isso de que a gente laranja, fala né? sempre que a água é o ideal. Agora, olha, gente, sobre os idosos, eu entendo, mais uma vez eu vou repetir, a gente tem que ter paciência em lidar com o idoso. Tem muita gente que não gosta de água mesmo, mas a gente tem que explicar a importância, interagir, substituir pelo suco adequado, preferencialmente faça o suco em casa e não use aquelas frutas de alto teor de açúcar, né? Agora, doutor Jamal, a gente estava conversando há pouco e um pouquinho antes da gente entrar no nosso bate-papo, a gente estava falando até de relação às crianças, mudando um pouquinho agora só do tempo seco, das crianças que a gente fala em Covid e fala da falta de olfato, e a gente deixa de se ligar, porque as pessoas continuam achando que a criança, o Covid, o coronavírus não chega na criança, e a gente deixa de perceber que muitas crianças podem estar sem ter um olfato adequado e ali podendo transmitir o Covid, né? Esse é um problema grande, porque eu atendo bastante Covid no meu consultório, não atendo pacientes internados, atendo aquele do dia a dia, que são 95% a 98% dos pacientes. A perda do olfato, a perda súbita do olfato, seja associada à perda do paladar, ou só perda do paladar, ou só perda do olfato, é um sinal típico de Covid. Típico. Então,
Covid-19 é uma doença que, na maioria das vezes, começa de repente com a perda do olfato. O adulto, ele tem mais facilidade de reconhecer, mas uma criança pequena é difícil, né? Aí, Kátia, eu vou falar como é que a gente testa o olfato em criança. O que você acha, Kátia? Não é legal? Eu acho como ótimo. É que vai testar o olfato em criança? Então, a gente faz uma brincadeira com eles, para eles sentirem o cheirinho das coisas, não? Vamos explicar para todo mundo aqui. Olha só, primeiro, nunca fale para a criança que você vai testar. Não fala. Porque a criança é esperta, a criança, né, sabe tudo. Ela pode querer te enganar, brincar, mas você não fala. Aí você pega um objeto qualquer que a criança conheça, esconde atrás, então, de você. Aí você fala, vamos brincar de o que é o que é. O que é o que é? É redondo, a gente chuta, faz gol, é uma bola, acertou. Aí você faz 2, 3 coisas assim. Aí depois você pega um objeto que a criança conhece e fala para ela, agora você vai ter que descobrir de olho fechado. Aí eu vou te dar esse objeto de olho fechado. Aí, por exemplo, você dá um livro para a criança, digamos que ela conheça, depende da idade, né? Um brinquedinho dela. Aí ela fica de olho fechado, ela põe a mão e fala, é um livro. Legal. Aí que entra, então, o teste. Aí você fala, agora você tem que descobrir pelo cheiro. Aí fecha o olho, descobre o que é isso aqui. Aí você dá um cheirinho que ela conhece, pasta de dente, pode ser uma fruta, perfume, uma fruta. Você pode pegar a casca da laranja ou da mexerica, espreme assim na sua mão, põe para a criança cheirar. Coisas, café, depende do tamanho da criança. Então você vai adequar aquilo que a criança consegue. É óbvio que se a criança errar de vez em quando, não tem problema. O que chama a atenção e deve, então, motivar, levar ao médico, é se a criança não sente. Ela fala, mas mãe, pai, eu não estou sentindo nada. Não, cheira de novo, cheira de novo. Não, mas eu não estou sentindo. Aí sim tem que ir para o médico. Por quê, Kátia? Muitas vezes tem só a perda do olfato e paladar. Aí, como a criança não sabe falar, ela tá com o Covid e transmitindo, igual você falou. É verdade. E aí, gente, esse negócio não vai acabar nunca se a gente não bloquear todo esse processo. Então, esse é um teste de olfato em criança. Importantíssimo. Brincadeirinha esconde objeto, depois de olho fechado, depois o cheiro. É um jeito bem legal de fazer uma triagem simples em casa. Todo mundo pode fazer, viu? Agora, doutor Jamal, amei conversar com o senhor mais uma vez. Estou vendo que todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes também, o pessoal acompanhando pelo YouTube aqui, mandando 1000 perguntas, 1000 dicas, parabéns. Mas lembrar, gente, que o doutor Jamal tem um site que tem umas informações também muito legais sobre sua saúde, é jamal.com.br. Dá uma acessadinha lá. Ele está fazendo agendamentos através do WhatsApp, vou passar o telefone, que é 11 9 9966 5227, ou o telefone que é 11 5542-4946. E doutor Jamal também faz a consulta por telemedicina, então à distância. Então, para você que muitas vezes não quer sair de casa, ou você que já tem um idoso na família, é uma grande oportunidade, né, doutor Jamal? Com certeza, o importante é estar sempre junto nesse momento tão difícil. Kátia, eu te adoro. Obrigado, Danilo, eu você Rodrigo, também, obrigado. Obrigado, pela ajuda da Maju aí, que está ajudando a gente aí É nos verdade, bastidores. é verdade. Foi ótimo, Obrigado, espero tê-lo mais vezes aqui no Bom de Melhor, tá bom? Uma honra. Um beijo, Jamal. Obrigado. Tudo de bom.